em cada pensamento que a busca pela compreensão e paz nos guie, revelando a beleza intrínseca da existência. Queres jejuar nesta quaresma? Abstém-se de julgar os outros e descobre Jesus Cristo neles. Jejua de palavras críticas, mordazes e enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamentos e enche-te de gratidão. Jejua de irritação, ódio, cólera e enche-te de mansidão e paciência. Jejua de pessimismos e enche-te de otimismo e esperança. Jejua de preocupações e enche-te de confiança em Deus. Jejua de lamentações e lamúrias e enche-te de coisas simples da vida. Jejua de pressões e enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche-te de alegria no coração. Jejua de egoísmos e enche-te de compaixão pelos outros. Jejua de rancores e enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos e fraquezas e enche-te de promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus e enche-te do que te aproxima dele. Às vezes a gente fica esperando, pensando, oh meu Deus, qual é o sacrifício que eu vou fazer nesta quaresma? Algumas pessoas dizem, eu não vou tomar cerveja a quaresma inteira. Quem dera se esse sacrifício durasse o resto da vida, não é verdade? Não vejo nada contra a cerveja. Acho que existem pessoas que verdadeiramente sabem beber uma cervejinha de vez em quando com os amigos, sem que isso se transforme num problema. Mas a minha experiência me mostra que às vezes essa cervejinha socializada, ela se transforma num problema sério para aquela pessoa que faz isso. O alcoolismo começa assim, minha gente? Então, quem sabe um sacrifício vai ser maravilhoso, um sacrifício que verdadeiramente vai fazer bem a todo mundo, que a gente não pode pensar de maneira egoística o que a gente escolhe para fazer na quaresma. Vou ficar sem comer chocolate. Tá bom, você está fazendo um sacrifício que tem valor diante de Deus. Agora, se você escolhe fazer alguma coisa que vai repercutir diretamente nas pessoas que estão em você, pode ter certeza que isso tem uma validade ainda maior. Sabe por quê? Porque isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. Então eu vou fazer o sacrifício de nesta quaresma não falar mal dos outros. Vou fazer um esforço sobre-humano de não permitir que aconteçam fofocas ao meu redor. Pronto. Você está verdadeiramente tendo um gesto que não é apenas uma restrição, como vou deixar de comer chocolate, mas você está transformando o seu coração num espaço melhor e dando aos outros também uma oportunidade de ter um mundo melhor. É uma atitude que tem desdobramentos, não é? Se eu deixo de comer o chocolate e vivo essa restrição, qual que é o benefício que eu posso ter? Qual é a grande força deste sacrifício diante de Deus? Eu educar a minha vontade, eu começar a ser capaz de dizer não às coisas. Mas nem sempre tem um desdobramento social, O meu gesto de não comer chocolate nem sempre vai melhorar o meu jeito de ser com aquelas pessoas. Agora existem coisas, como está aqui, elencado de maneira tão bonita, que se a gente faz, vai ter repercussão nos outros. Por exemplo, eu vou jejuar de palavras críticas e vou me encher de palavras que purificam. Então eu vou transformar, com certeza, quando eu deixo de ter essa crítica o tempo todo mordaz, muitas vezes destrutiva, e começo a encher o meu coração de palavras que inspiram, as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, vão ser beneficiadas com o meu comportamento. Se eu começo a jejuar de irritação, de ódio, de cólera, e me encher de mansidão e paciência, meu Deus do céu, como isso vai ser bom para as pessoas que convivem comigo. Ou então imagina, aquela pessoa irritadinha com quem você trabalha, se ela fizesse o jejum de não ficar irritada, de guardar um pouquinho a irritação dela, você não agradeceria? Tenho certeza que sim. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que odeia o tempo todo,
que está sempre pronta para destruir o mundo, né? Que está sempre pronta para jogar uma bomba no lugar que trabalha, né? Que está sempre irritada. Tem gente que parece que está ligado no 220, né? Brava, né? Lá no Nordeste eles têm uma expressão interessante, como é que é? Parece um siri na lata. Prende um sirizinho dentro da lata para você ver a agonia que ele fica. O tanto que ele fica louco para sair ali de dentro. Às vezes existem pessoas que são assim também. Fica igual um siri na lata, irritado e bravo. E essa irritação acaba fazendo parte daquela pessoa. Todo mundo já olha para ela sabendo que ela é irritada, que ela é sempre mal-humorada. Pelo amor de Deus, faz um jejum disso. Começa a se comprometer diante de Deus. Eu não quero mais ter essa cara emburrada. Vou permitir que Deus transforme a minha cara. Vou permitir que Deus transforme o meu humor. Vou lá fazer os meus sacrifícios práticos de quaresma, as minhas orações, mas vou unir a estes sacrifícios um compromisso de viver melhor, de ser um ser humano melhor. É igual às vezes a gente tem a pessoa que faz sacrifício, ela não come, ela está jejuando, mas porque está jejuando ela fica no mau humor danado. Ela trata mal as pessoas que estão por perto, ela trata mal as pessoas que conversam, as pessoas que não sabem o mesmo tanto que elas sabem. E aí fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade de fazer uma ponte entre a restrição e o crescimento que essa restrição pode me trazer. A restrição por ela mesma, tudo bem, fiquei 40 dias sem comer chocolate. Mas o que isso afetou no meu comportamento? Eu tenho que fazer uma ponte entre a restrição e o desdobramento dela, a consequência. Fiquei sem comer chocolate, mas alguma coisa tem que ter acontecido comigo, lá dentro do meu coração. Jesus mesmo falou no Evangelho num domingo aí que eu não me lembro qual foi. Ele justamente nos alertava as pessoas daquele tempo, e serve para nós hoje, que nós não podemos praticar a religião das aparências. Nós não podemos fazer jejum para que os outros olhem para nós e digam, nossa, como eles são religiosos. Não. A religião que verdadeiramente transforma, e foi isso que Jesus ensinou, e foi por isso que ele morreu, é uma das principais causas da morte de Jesus, foi justamente nos ensinar os passos da religião interior. Vou dizer para vocês, olha, eu como padre, eu sinto isso na minha pele, sinto isso com as pessoas que trabalham comigo. A religião por obrigação, ela não transforma a gente. Fazer porque tem que fazer porque chegou a hora. Nem sempre nós conseguimos fazer. Não estou dizendo que a obrigação não é importante. É importante sim, faz parte do nosso processo de maturidade. Saber que nós temos obrigações a cumprir. Mas se a gente não faz uma ponte da obrigação com o crescimento que essa obrigação traz para a nossa vida, nós vamos começar a repetir ritos e gestos inférteis. Nós precisamos descobrir que há sempre alguma coisa que precisa nos fazer crescer. Há sempre um detalhe na restrição que precisa ser observado para que o todo da minha vida seja transformado por aquele detalhe. É um poder interessante isso, né? Você sentir que há um detalhe que vai transformando o todo da vida. É por isso que a quaresma é um tempo forte de jejum, abstinência e oração. Mas não significa que ao longo do ano isso não faça parte da vida cristã. Toda a vida cristã é feita de sacrifício. Aí você vai, nossa, mas que visão dolorista de religião, hein, padre? É porque, na verdade, a psicologia já nos ensinou isso. A vida nos ensina isso o tempo todo. Nenhum ser humano pode ser grande, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande se ele não passa pelos sacrifícios diariamente. Se ele não vive as restrições de cada dia. E a gente, seria uma ilusão da nossa parte pensar que nós vamos conseguir grandes coisas na vida se a gente não sacrifica para alcançar.
Você acha que viver fidelidade, casamento que durou 50 anos, 60 anos, como a gente viu no passado, você acha que as pessoas conseguiam isso de qualquer jeito? Não. Só que tinha um detalhe: a capacidade de resignar-se do ser humano de 20 anos atrás parecia ser muito maior do que a nossa de hoje. A nossa geração, as nossas gerações agora, eu sou mais velho até, né? Tem as gerações agora, do presente e do futuro, elas não são muito propensas a sacrifícios. Quando você fala de restrição, ixi, meu Deus, por que cresce tanto hoje a mística dessas religiões que não estão comprometidas com nada? Eu acredito que Deus é uma energia, uma força superior, religião é bobagem. Ter religião é coisa do passado, não é necessário, eu não estou preso a nenhuma fé. Isso é um discurso bonito que muitas vezes esconde preguiçoso. É um escudo que protege gente preguiçosa. Porque esse Deus, que é energia, né, que todo mundo fala, que muita gente fala hoje, que não compromete com nada, que não compromete com ninguém, isso é coisa de gente preguiçosa. E olha, e se tem uma coisa que nós podemos afirmar sem medo de errar, o cristianismo não é uma proposta para gente preguiçosa. O cristianismo não é uma proposta para gente molenga. É exigente. É exigente e vai pedir de nós o tempo todo uma resposta. Sabe por quê? Configurar a nossa vida à vida de Jesus dá trabalho. Aquela frase de Pilatos, eis o homem, quando Pilatos apresenta Jesus para ser crucificado, né? Para ser condenado, para passar por todo aquele suplício. Eis o homem. Ali existe uma verdade antropológica, que nós fazemos a leitura agora, né? A teologia faz uma leitura desta frase de Pilatos. Então em Jesus nós temos o modelo de humanidade. E quando a igreja nos propõe a conversão, e a quaresma é um tempo forte de conversão, a igreja está nos propondo isso: olhem para Jesus, sejam como Ele. É o único caminho seguro de salvação, olhar para Jesus, descobrir que Ele é o referencial daquilo que nós precisamos ser. A igreja é um caminho para nos ensinar isso, para nos levar isso. A igreja é o sinal desta salvação. É por isso que nós não podemos acreditar numa fé que não nos comprometa com realidades concretas. Acreditar num Deus que não mexe no meu jeito de ser, acreditar num Deus que está só dentro do livro, que é um poema bonito, né? Outro dia eu ouvi o Dunga dizer, e ele tem razão, nós não podemos transformar a profecia em discurso banal. Nós não podemos esquecer a profecia. A poesia é bonita, mas a poesia tem que ser profética. Ela tem que ser lugar da verdade. Ela tem que ser lugar que mexe com o nosso coração. Quando eu escuto uma coisa bonita, aquilo me emociona. Mas esta emoção tem que mobilizar uma ação. É assim que a gente vai se configurando ao Cristo. O que é o sacramento? O sacramento é uma oportunidade que a igreja nos oferece de apressar esta configuração. Quando eu confesso os meus pecados e recebo do Padre a absolvição, em nome do Cristo, eu apresso a minha chegada, eu apresso a minha aproximação de Jesus. Minha gente, é a mesma coisa. Eu gosto do meu pai, admiro o meu pai, você admira o seu pai, você gosta do seu pai, você começa a querer ser como ele, você presta atenção no jeito como seu pai age. E existem situações que apressam o seu jeito de ser como seu pai é. Você vai descobrindo. Seu pai é engenheiro, você descobre que tem um curso. Você faz uma engenharia, você começa a ser mais como ele é. Seu pai era, digamos, um homem presidente de tal clube. Você quer ser também presidente, para ser como ele. É engraçado isso. A identificação é um processo humano que não tem outro desejo senão apressar o nosso jeito de ser, para a gente ser mais ou menos igual ao outro. Vai lá no exemplo mais baixo que pode ter, né? Você gosta daquela atriz, acha aquela atriz fantástica,
Aí um dia você se pega cortando o cabelo igual ela. Você se pega prestando atenção como é a roupa daquela atriz. Aí você começa a se vestir parecido. Isso é identificação. A vida humana ela está o tempo todo ligada ao processo das identificações. Eu me identifico com aquele escritor e de repente começo a escrever dentro de um mesmo estilo. Você não faz igual ele, mas você começa a ter estilo. Por isso que quando você vai analisar um autor, você vai descobrir quais são as influências que ele recebeu para produzir aquela literatura, para chegar àquele resultado de texto. A vida cristã é a mesma coisa. Quando alguém olhar para a nossa vida, as pessoas precisam descobrir alguma coisa de Jesus ali. Porque senão significa que nós ainda não chegamos nem perto dele. É um processo para a vida inteira, não fica desanimado não, viu? Mas é preciso descobrir algumas coisas que apressem esse jeito de ser. Eu preciso apressar todos os dias o meu jeito de ser para ser parecido com Jesus. Eu não tenho outro referencial. Por mais que eu admire as pessoas, por mais que eu admire os humanos que estão do meu lado, eu quero correr atrás de Jesus, eu quero ter o olhar dele, eu quero ter a simplicidade dele, eu quero ter a capacidade que ele tinha de amar. Eu sou cheio de defeitos. E toda vez que eu olho para os meus defeitos, eu sempre olho para esses defeitos, tendo como referencial a pessoa de Jesus. Porque ele não me desanima deles. Jesus me faz olhar para esses defeitos a partir de um olhar terapêutico, de correção. Então, padre, se você ainda não consegue ser como eu sou aí, com seu coração, porque você ainda guarda muito rancor, fica atento, para na hora que alguém lhe magoar, não demorar dentro de você tanto tempo essa mágoa. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Olha que interessante isso. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. E aí, a partir disso, um autor, Paulo Roberto Gaefke, escreveu o seguinte texto: tem muita gente esperando o bolo pronto. Gente que espera mais do que um milagre, querem que os anjos virem contadores e resolvam a sua contabilidade pessoal que nunca fecha. Gastam mais do que ganham e vivem endividados. Querem que os anjos virem médicos e que curem aquela cirrose de anos de muito álcool, o enfisema pulmonar de muitos anos de tabaco, as doenças crônicas de anos de má alimentação, as doenças nervosas da falta do amor próprio. O milagre está aí todos os dias, à disposição de quem quer mudar. À disposição de quem quer mudar. É o sol que propicia o trabalho, a chuva que promove o arado, o mar que traz o cardume, o rio que se enche de peixes, a tecnologia que cria empregos, a própria vida que se renova e diz de forma clara e concisa: Deus dá tudo o que você precisa. É tempo de motivação, de acreditar mais em você, usar a energia da alma, do coração, tempo de pegar as nozes e quebrá-las. Com os frutos, fazer bolos, doces e sorvetes. Aí você me convida para ir lá comer o bolo com café com leite. Tantas possibilidades para o milagre se estabelecer, para você ver e sentir a Deus. Aprende então com essa lição. Deus não se encontra na lamentação, nem se acha com reclamação. Deus se encontra no trabalho, no suor do rosto, daquele que se entrega ao bem, que não tem tempo para falar mal de ninguém. Gente que descobre de verdade que é Ele mesmo um verdadeiro milagre. Bonito, não é? E eu sou a favor mesmo disso. Chega dessa história de nós pensarmos que Deus vem realizar tudo por nós. Deus nos dá a graça o tempo todo. A graça precisa encontrar a tarefa, né? Deus nos deu de graça, Deus nos capacitou com muitas bênçãos. Agora nós precisamos reagir a tudo isso. Aliás, minha gente, é muito triste quando você percebe que o principal problema da pessoa é a preguiça. Preguiça em todos os sentidos da vida. Tem gente que tem preguiça de melhorar.
Tem gente que tem preguiça de fazer um esforcinho para se tornar um ser humano melhor. Tem gente que tem preguiça prática de limpar uma poeira, tem preguiça de trabalhar, já levanta desanimado, já não quer muito esforço, quer tudo que caia do céu. Não. O mundo só pode ser transformado por pessoas corajosas, por pessoas que se enfrentam todos os dias. O maior desafio que você tem na vida é domar a si mesmo. Muitas vezes você perde muito tempo querendo domar o outro, querendo tomar conta da vida do outro, mas o principal objetivo que você tem com a vida é você. O principal lugar a ser domado é você. O principal lugar a ser transformado é você. Eu não estou falando para você sem escutar isso, né? Então eu também já imediatamente escuto que o principal lugar a ser transformado sou eu, que o primeiro a dar o passo na mudança sou eu, e que preguiça não leva ninguém a nada. Arregaça as mangas, vai estudar, vai trabalhar, vai viver com dignidade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade que recebem e deixam de fazer o esforço para que ela tenha condições de superar aquele momento, para não precisar mais daquela caridade, para que aquela caridade seja dispensada a uma outra pessoa que esteja mais necessitada. A caridade que a gente recebe, eu também, quantas vezes eu já fui ajudado? Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos de ajuda em todos os aspectos. Mas aquele momento de ser ajudado é para ser transitório. Nós não temos que ficar a vida inteira depois dependendo. É por isso que a gente não suporta a gente pegajosa. Afetivamente carente, né? O que é o afeto? A carência afetiva. É aquela pessoa que quer o tempo todo a caridade alheia, do ponto de vista afetivo. Veja bem, o amor do outro é importante na nossa vida, mas é você que tem que carregar os seus fardos o tempo todo. Um ou outro amigo para nos ajudar a levar a vida, a levar a existência, mas você tem que dar conta dos seus problemas, das suas dificuldades. Aí, de vez em quando, você divide quando está pesado demais. Mas você não tem o direito de estabelecer-se na preguiça, na acomodação e esperar que o outro venha fazer por você. E religião que ensina que Deus faz tudo está errado. A religião honesta é aquela que nos ensina que a graça de Deus precisa encontrar também o suor do nosso rosto. Uma vez alguém perguntou para o Rui Barbosa, o grande escritor, o grande pensador, qual é o segredo da sua genialidade, Rui? Você estava esperando pensar, recebi uma boa genética, meu pai foi muito inteligente, né? Estou muito capacitado. Não, ele disse sim. O segredo da minha capacidade é que o sol nunca me surpreende na cama. Significa que levantava cedo para dar conta da vida. É claro que a vida mudou. Levantar cedo não significa muita coisa mais. Tem gente que trabalha até as 3 da manhã para depois não tem como levantar cedo, né, Maurício? Esse é o caso. Trabalhou essa noite quase toda. Mas o levantar cedo é uma metáfora, isso é, não perco tempo. Estou correndo atrás de tudo que posso. Ainda essa semana a Léo me apresentou, a Léo é a pessoa que é responsável pela minha vida, né? Todas as nossas atividades na Talentos. A Léo me apresentou uma pessoa e eu fiquei muito comovido com a história que eu ouvi daquela pessoa. E aí, num dos detalhes, dos muitos detalhes da história rica daquela pessoa, é que a grande dificuldade financeira que eles passam não impede aquela família de sonhar. Uma mulher que fez até o 2º grau com muito esforço, com muita luta, uma amante da leitura. E eu achei interessante e bonito que essa pessoa ela não tem dinheiro para comprar os livros. Sabe o que ela faz? Ela vai para a livraria, finge que está vendo os livros, pega lá o livro, lê umas 5, 6 páginas, 10, larga lá. Depois ela volta, pega o mesmo livro, lê mais 5, 10. Porque ela não tem o dinheiro para comprar o livro. Mas não é fantástico isso, gente? E aquilo me comoveu tanto que eu vou mandar uma caixa de livro para ela. Me comoveu tanto porque às vezes a pessoa tem o livro dentro de casa, tem o dinheiro, pode comprar e não tem o hábito da leitura. Aquela criatura privada de tantas coisas, materialmente falando, mas ela não está privada do essencial, que é a vontade. A vontade é a maior riqueza que uma pessoa pode ter.
Porque sem vontade você pode dar à pessoa faculdade, pode dar a ela uma casa, pode dar um emprego, mas se ela não tem vontade de viver tudo isso, de nada vai valer. De nada adiantará ter tudo isso. De nada adiantará. Agora a pessoa tem a restrição, mas dentro do coração dela, ela tem esse pacto com a vida, ela não desanima, ela faz o seu esforço diário. É por isso que eu não tenho pena de quem se esforça. Tenho pena é de preguiçoso. Com aquele que se esforça eu sou solidário, com preguiçoso não. Ajudar, mas o outro também precisa se ajudar. Ele é a primeira parte, para dar certo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos impedir as pessoas de viverem esse esforço. Que às vezes a gente quer ajudar, mas a gente vai levando o outro no colo, vai assumindo as responsabilidades dele. Não pode. E isso acontece em todas as dimensões da vida, viu? Inclusive na dimensão afetivo-espiritual. Muito cuidado, porque às vezes nós criamos um estado de preguiça espiritual no outro. Ele só passa no meio da sala. Ai, reza pra mim que eu tô precisando. Não tem um tipinho assim? Que adora que a gente põe a mão na cabeça dele, que reza por ele, mas ele mesmo não faz um esforço para melhorar. Ai, vocês estão precisando rezar para mim, gente, porque eu não estou bem, não. Nesses grupos de oração tem muita gente assim, que vai lá todo dia e desmaia e passa mal. Por quê? Ela quer atenção. Ou então aquele vampiro afetivo, que tem sempre aquela carinha assim. O vampiro afetivo é triste, ele suga o sangue da gente todo. Ele garra na jugular da gente e às vezes você leva tempo para saber que ele era um vampiro espiritual afetivo. Fica o tempo todo implorando o seu afeto, querendo o seu carinho, querendo a sua atenção. Aí é uma gama de possibilidades para poder fazer isso. Cuidado. E às vezes nós alimentamos essas pessoas, nós as impedimos de crescer. Por isso que amar é você ser duro com aquela pessoa no momento certo. Eu não titubeio na hora que eu preciso fazer isso. O que é de gente que quer grudar em mim e quer ficar pegajosa comigo, por quê? Porque acha que eu tenho a solução para os problemas delas. Por isso que ele tem que correr demais com quem acha que você é muito necessário. Cuidado. Se a pessoa acha que você é necessário demais para ela, cuidado, tem que ter equilíbrio. Até na amizade, não é verdade? Até no casamento. Bem, você vai bem. Não sei bem, você quer ir bem. Aí fica aquela coisa, parece que o amor conjugal é muito bonito. O amor conjugal precisa ser vivido o tempo todo nessa partilha, mas as vidas pessoais precisam continuar do mesmo jeito. Você precisa continuar tendo vontade própria, você precisa continuar sendo dona de si, para você poder se doar com mais qualidade para o outro. O amor não é essa coisa grudenta, que muitas vezes sufoca, não pode. Por isso que às vezes uma palavra dura é a melhor expressão de amor para aquela pessoa. Cresça, amadureça, abra os olhos, para com isso. Deixa de ser vampiro. Vá viver a sua vida. Não, eu não tenho a solução para os seus problemas. Agora, quando o outro não quer crescer, ele vai fazer esse joguinho a vida inteira. Ele deixa de fazer com você, começa a fazer com o outro, e ele vai grudando, é igual a lagartixa, gruda onde pode. Porque senão cai, não pode ser assim. A vida precisa passar o tempo todo pela nossa disposição, pela nossa coragem e pela consciência. Eu preciso ter consciência de quais são as minhas limitações, de quais são as minhas possibilidades e agir com responsabilidade com tudo isso. Quantas vezes também foi triste ser quem você é? Quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? Foi penoso. E quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você. E porque estava desconfortável ficar em você, o que você fazia? Jogava pedra para todos os lados, chamava atenção. Porque também assim acontece. Quando eu estou infeliz, às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também. Eu lhe desafio a pensar, quando você já foi capaz de fazer isso?
porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum receio de admitir aqui para vocês que, em alguns momentos, o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também. Sabe por quê? O sofrimento, quando não é vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna cruéis. Mas o sofrimento, quando vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna solidários e fraternos. Imagine uma situação muito simples, só para você entender o que eu estou dizendo, entender um pouquinho melhor. Digamos que o voo que você iria embarcar agora, ou o ônibus que iria sair agora, deu problema só com a sua passagem. Você olha para o lado e você sai perguntando: o seu está certo? Deu problema com o seu? Reconheça, tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente. Porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós. É uma forma de pensar, não é só comigo. Sim, às vezes, quando eu estou infeliz, eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas. Estou falando dessa casa aqui, minha gente. Eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho, que você tem e que agora nós estamos cada um nela. Não, eu estou falando dessa casa que é corpórea, que é espiritual, que é emocional, que às vezes, porque eu não estou feliz dentro dessa casa, eu saio por aí fazendo de tudo para que as outras pessoas também não se sintam. Aí eu vou lá, falo mal do cabelo dela, falo mal da foto, falo que ela está gorda, eu falo que ela está magra, eu falo que ela fez aquilo para aparecer, eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste. Quando você percebe que você está no eixo da sua verdade, que você está convivendo bem com você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo. Quando eu estou feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho, no corpo que eu sou, na vida que eu escolhi viver, eu fico mais fácil para as pessoas, eu fico uma pessoa mais simbólica, menos diabólica, mais atenta àquilo que eu posso melhorar mundo afora. É tão bonito isso, minha gente, quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida. Isso é vida de santidade. É quando você descobre que você não é perfeito, que você não é perfeita, mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida. Com uma palavra que você diz, às vezes, ou com um silêncio que você permite. Em muitos momentos, nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor. É aquele momento de esforço que você pensa, essa pessoa está passando pela minha vida agora, eu quero que ela receba o melhor de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei fazer um procedimento, vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Meniere, doença de Meniere. E existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido, intratimpânica, e precisa ir para um centro cirúrgico, aquela confusão toda. E eu fui lá, fui para o hospital para fazer, e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda, e eu tinha pressa, que eu tinha que vir embora para Taubaté, que eu tinha uma live. E de repente eu me vi ali, já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico, sem a possibilidade de ir, com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer. E aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro. E sabe quando você vê que a pessoa te admira? Ela falou assim, ai Padre Fábio, que emoção, que satisfação de ver o senhor de pé. E eu já falei, olha, me desculpe que eu não estou no meu melhor dia, não estou no meu melhor momento, obrigado pelo seu carinho, gostaria até de ter disposição, mas não estou, ponto. Não tratei mal, não fiz nada. Aí depois veio a menina lá de fora, que estava tentando melhorar a situação para mim, eu falei a mesma coisa para ela, vou embora, não posso esperar, não sei o quê. Enfim, aí deu tudo certo, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer.
Não consegui ir para Taubaté, não deu tempo. Fiquei por lá, fiz a minha participação lá. Depois que tudo terminou, gente, me deu uma sensação de fracasso. Eu não tratei ninguém mal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ficado cada vez mais atento a isso. Eu já tive muitos rompantes de raiva, né? Muitos, dos quais eu me arrependi amargamente. Eu sou muito a flor da pele, então eu me emociono muito rápido. Eu me irrito muito rápido, eu amo muito rápido, tudo em mim muito rápido. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções, porque eu posso ter uma explosão ali, do nada. Eu não tratei ninguém mal, eu tenho consciência disso. Mas como aquilo me fez mal? Eu fiquei pensando. Eu estava ali, aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma, só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria. Faltou uma programação minha, talvez, de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo. E o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante, não foi deseducado, mas eu tinha consciência de que não foi nada do que eu poderia oferecer. Eu pergunto para você, isso deveria me incomodar? Sim, a mim incomoda. E eu nutro sempre que posso esse desconforto, sabe por quê? Porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim, eu me lembro, opa, um dia eu agi assim e me arrependi. Naquele momento as pessoas estavam passando por mim, não sei se eu teria uma nova oportunidade de revê-las, e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros. No fundo do meu coração, eu não sou perfeito, mas eu quero, diariamente, viver o meu compromisso com a santidade, sem estereótipos, sem caricatura. Eu sei que eu não tenho cara de santo, não tenho postura de santo, mas aqui dentro eu quero ter um comportamento, uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor. Eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor, que é aquilo que minha mãe me ensinou, que a religião me ensina todo dia, que é bom quando você é uma pessoa alcalina. Tem muita gente ácida. Os ambientes são emocionalmente ácidos, e o lugar ácido, ele é propício ao nascimento do câncer. O nosso estômago, quando ele está excessivamente ácido, quando você tem aquele refluxo, nada é mais desconfortável. Jesus fala assim, felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele momento, o meu coração não foi pobre. Por quê? Porque ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo. O meu coração não estava pobre. Ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder. Felizes os mansos, o seu prêmio será a terra. Eu não fui manso. Em muitos momentos da minha vida eu não fui manso. Em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona, que a minha pior parte se manifestasse, falasse por mim. Eu feria as pessoas, eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo, de mais machucado, de menos purificado. Sim. A mansidão é uma virtude que, quando alguém que a possui chega perto de nós, imediatamente nós somos contagiados. Ser santo é isso, é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão. Porque em algum momento começa, em algum momento a ira vai tomando conta, você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento, que vai se avolumando, e se você vai nutrindo, e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando. Aqui dentro dessa casa, a intimidade ela é construída com muita verdade. Então toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora, vem cá e alcaliniza.
A mesma coisa eu. Quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado, eu vou lá com a minha presença e tento amenizar. Isso para mim é santidade. Isso é viver uma família. Isso é viver em santidade familiar. Nós não somos perfeitos, mas a gente busca. Toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora, a gente fala, opa, vem cá. Lamentavelmente, naquele momento do hospital, eu estava sozinho. E ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.